Olá, profissional da estética, tudo bem com você? Eu sou o professor Everton Lopes, sou esteticista e estou aqui muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho de história, um pouquinho de conhecimento sobre a estética e principalmente sobre esse tema que ultimamente tem me agradado muito, que seria os procedimentos minimamente invasivos na estética. Então, eu recebi esse tema para participar com vocês deste evento maravilhoso, que seria a primeira conferência online nacional de estética e cosmética, organizado pela equipe de mestrado de Estética e Cosmética Ciências da Saúde da UnoOeste. Então, agradecer primeiramente esse convite maravilhoso das alunas Amanda Nogueira e Natália Almeida, que carinhosamente entraram em contato comigo, me convidando aí para participar com vocês, e para mim foi uma honra. E principalmente falar de um tema que até um tempo atrás acabava sendo muito polêmico dentro da estética. Não que hoje não tenha ainda polêmica em torno deste assunto, mas eu acredito que aos poucos nós estamos conseguindo desmistificar algumas questões relacionadas à estética, principalmente a estética feita pelo profissional esteticista. Então, no passado, existia-se muito um mito, né, de que o esteticista não poderia utilizar agulhas, que seria um procedimento invasivo. Então nós precisamos, neste momento, levar a informação correta, trazer alguns pontos importantes para que haja entendimento do que é realmente invasivo e do que é um minimamente injetável, ou às vezes você até está trabalhando com uma perfuração, ou o que eles chamam de minimamente invasivo, mas nem assim é considerado um injetável. Então nós precisamos ter um pouquinho aí de conhecimento para desmistificar isso, para levar essa informação adiante, para levar isso para a sociedade, para levar isso para as salas de aulas. Então nós temos aqui profissionais participando de mestrado. Isso para mim é um orgulho muito grande. Existem ainda poucos mestrados no Brasil voltado realmente para a estética. Eu percebo que o profissional esteticista não tem tanta opção, então fico muito feliz em saber, em conhecer aí que a UnoOeste tem esse curso para oferecer de Ciências da Saúde, e espero que os profissionais possam realmente dar continuidade nos estudos, em pesquisa, em ciência, porque o caminho é este, é buscar conhecimento, é levar a informação adequada e principalmente ocupar as cadeiras de docência dentro das instituições, dentro das universidades, porque é lá que tudo acontece. Então, me apresentando aqui mais uma vez, eu sou o professor Everton Lopes, sou esteticista, trabalho com estética há cerca de 20 anos, me formei através de cursos livres no passado, depois eu fui para o técnico, depois eu fui para a graduação, depois fui para a pós-graduação e agora no mestrado. E amo estética, defendo muito estética, participei por diversas vezes de movimentos em defesa da nossa profissão. E justamente o que nós vamos abordar nessa aula de hoje tem a ver com essa questão de movimento, tem a ver com essa questão de conquista da profissão. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui o slide para que a gente possa ter algumas questões a serem levantadas antes de tratar realmente do que é invasivo, do que não é invasivo, se eu posso, se eu não posso. Então, para lidar com uma questão sobre invasivos, nós precisamos, antes de mais nada, lembrar que existe a lei do ato médico que acaba trazendo algumas limitações acerca da atuação de outros profissionais não médicos. Essa lei ela é de 10/7/2013, que é a Lei 12.000
842, e é esta lei que vai nos ajudar a entender quais são as limitações. Então, eu sempre estive ali combatendo essa informação errônea que todos insistem em dizer que trabalhar com microagulhamento é um procedimento invasivo que não pertence ao profissional da estética, principalmente o esteticista, que trabalhar com o jato de plasma não seria possível, que trabalhar com carboxiterapia não seria possível, porque alegam que são técnicas, procedimentos invasivos. Se o projeto de lei, esse projeto de lei do ato médico, o 12.842, se ele tivesse sido aprovado em sua totalidade, realmente esses procedimentos seriam considerados procedimentos invasivos. E aí, não somente o esteticista, como vários outros profissionais, não poderiam atuar com estes procedimentos. Acontece que quando a lei foi aprovada, essa lei ela tramita ali na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, ela precisa passar por uma série de caminhos antes de sua aprovação, até que chegue ali a sanção presidencial e a partir daquele momento é que ela passa a valer. Acontece que a lei teve pontos vetados. E o principal ponto que foi vetado desta lei é justamente o ponto que considerava invasivo tudo aquilo que perfura a pele. Então, foi retirado, foi banido dessa lei, foi vetado, justamente pelo entendimento de que se este ponto da lei fosse aprovado, ele iria trazer prejuízo a uma série de outras profissões. Uma série de outras profissões teriam ali uma certa dificuldade. Bom, é só nós observarmos. O farmacêutico trabalha com injetáveis, nós temos ali o enfermeiro que trabalha com injetáveis. Existe uma série de profissionais que precisam trabalhar com a perfuração de nível epidérmico e dérmico. Então, justamente por este ponto, houve o veto. Então, foi considerado, lendo ali toda a lei 12.842, nós temos considerado como invasivo tudo aquilo que perfura órgãos internos. Antes que você me diga, professor, mas aí você está querendo mudar então a anatomia, a fisiologia, porque a pele é um órgão de proteção, de revestimento, mas é um órgão externo. Então, foi retirado da lei a consideração de que perfurar a pele seria considerado como invasivo. Então, hoje nós podemos trabalhar com uma série de procedimentos graças a este veto. Se a lei tivesse sido aprovada em sua totalidade, nós teríamos uma série de problemas. Por exemplo, um micropigmentador hoje não poderia atuar tatuando, porque ele trabalha ali, né, jogando pigmento na pele, utilizando uma agulha, promovendo ali uma perfuração em um órgão, só que em um órgão externo. Então, se a lei tivesse essa restrição, muitos profissionais hoje estariam comprometidos, não poderiam atuar, e os médicos somente teriam esse direito, e eu duvido que algum médico realmente tenha interesse em fazer uma faculdade para, no fim das contas, se dedicar à arte de tatuar, né? Então, graças a esse veto, então, hoje nós temos um outro entendimento sobre o que é invasivo e não invasivo. Então, foi considerado, o mercado chama de minimamente invasivo. Então, é desta forma que hoje nós trabalhamos com alguns recursos. E aí, vale ressaltar, vamos voltar um pouquinho à história, de que principalmente nós, esteticistas de formação, eu sei que pode ter outro profissional assistindo aí a aula, assistindo
a essa conferência. A aula pode servir também para todos, para que haja esse entendimento, mas vale ressaltar que existe um histórico, né? Então nós trabalhamos com a agulha já há muito tempo. Nós utilizávamos a agulha no eletrolifting, nós utilizávamos a agulha para extração. Depois de 2010 em diante, passamos a utilizar no microagulhamento. Eu, particularmente, fui um dos primeiros esteticistas a apresentar a técnica de microagulhamento em um congresso, como um tema livre, em 2011, no congresso do Estetica, em São Paulo, promovido pela revista Les Nouvelles Esthétiques naquela ocasião. Então, eu fui ali apresentar uma técnica que até então estava sendo conhecida pelo público na Europa, e aqui no Brasil, naquele momento, estava chegando por meio dos médicos. E eu acabei conhecendo a técnica a pedido de uma médica que tinha uma equipe de profissionais esteticistas, e ela me solicitou treinamento para essas profissionais, uma técnica que até então eu não conhecia. E aí eu me aprofundei, estudei, e acabei gostando da técnica, do procedimento, e acabei capacitando a turma dela naquela ocasião. E eu me recordo que em 2011, foi no meio do ano, meados de julho para agosto, eu me recordo que quando eu fui fazer a apresentação, muitos profissionais ficaram ali abismados com aquela situação, porque eram 540 microagulhas perfurando a pele, promovendo, né, muitas vezes o sangramento, embora não há a necessidade de se buscar um sangramento, mas naquele momento as agulhas que estavam chegando para o Brasil eram agulhas de 0,50 e de 1, então havia assim ali um pequeno sangramento, e o medo, né, da dor que o cliente poderia sentir. Eu me recordo que as profissionais ficaram espantadas, porque fugia daquela nossa realidade, né? A agulha, ou agulhas, né, no plural, acabavam assustando a maioria, mesmo sabendo que já trabalhávamos ali com o eletrolift com agulhas, mesmo sabendo da possibilidade da extração, né, ali de um milho, da facilitação da extração de um comedão, por exemplo, fechado, utilizando o recurso da agulha de insulina para essa perfuração, para facilitar, ainda existia uma resistência por parte dos profissionais. Eu me recordo que muitos torceram o nariz e falaram, não, isso não vai rolar, isso não vai vingar, como eu ouvi de algumas pessoas, né? E para nossa surpresa, a técnica hoje é um sucesso. Grande parte dos profissionais conhecem o microagulhamento, executam o microagulhamento com maestria, com excelentes resultados, e acabaram se tornando fãs dessa técnica, assim como eu sou fã. E ela foi evoluindo, né? Então, de um roller, ela passou para o microagulhamento elétrico, onde nós temos ali, né, um equipamento com um motor que vai fazer a propulsão ali, e você consegue fazer uma agressão de uma forma um tanto quanto controlada, onde você programa a velocidade, você escolhe a profundidade da agulha, o número de agulhas que vão promover a injúria. Então, a coisa foi evoluindo. Evoluindo tanto que nós precisamos chegar a um ponto de desenvolver cosméticos estéreis, que era uma coisa não praticada dentro do nosso mercado. Então nós fomos evoluindo. Então percebe o quanto a coisa foi mudando ao longo dos anos. Para alguns essa evolução demorou muito, para outros aconteceu da noite para o dia. Mas acontece que houve sim uma evolução. O primeiro registro de roller ele veio em 2012. Então em 2010 chegou sutilmente no Brasil, 2011 eu apresentei para os profissionais, 2012 houve ali o registro do primeiro roller, né, na Anvisa aqui no Brasil, e assim nós começamos a trabalhar com mais responsabilidade acerca da técnica, porque até ali então ouvia-se cada barbaridade, né? Você poderia higienizar o roller para reaproveitar. Até hoje ainda existem algumas questões como estas, mas a coisa foi melhorando muito, muito, muito mesmo. E é válido lembrar também que no meio desse caminho, desse percurso, né, até nós chegarmos ali nos produtos estéreis, que veio cerca de 2015, esse avanço, nós tivemos ali também um movimento em busca da regulamentação da profissão do esteticista, né? Então nós tivemos ali uma
luta árdua, que levou alguns anos, que começou também um movimento intenso em meados de 2015. Nós tivemos o mutirão da regulamentação da profissão, ao qual eu participei, e isso nos ajudou muito a evoluir. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Mas eu cheguei no ano de 2015, porque aliás, eu vou voltar para o ano de 2012, para voltar para 2015, para avançar para 2015. Então, em 2012, nós tivemos também um boom da conhecida criolipólise. Ah, Everton, mas a criolipólise é invasiva? Ou ela é um injetável? Não. Mas era um procedimento que gerou muita polêmica na ocasião, porque as pessoas começaram a vir atrás da criolipólise e um nicho de profissional ali começou a dizer que o esteticista não poderia trabalhar com a criolipólise. Ali eu comecei a analisar um pouco mais as leis. O esteticista não tinha uma lei, mas ele seguia recomendações e orientações da Anvisa. Então eu comecei a me perguntar o porquê que o esteticista não poderia trabalhar com a criolipólise. Porque era uma máquina cara? A princípio era isso que parecia. Por ser um equipamento muito caro, queriam elitizar demais. Então os médicos começaram a trabalhar e depois os fisioterapeutas começaram a trabalhar. E eu comecei a perceber essa resistência. Diziam que o esteticista não poderia trabalhar com equipamento. Quando eu comecei a investigar sobre registro de equipamentos, eu comecei a buscar suporte jurídico. Então hoje, né, eu tenho a minha escola, eu presto consultoria, a gente tem uma equipe que nos dá apoio jurídico acerca dessas questões legais. Porque tem muito profissional que acha que vai entrar num site da Anvisa ou do governo e vai encontrar ali uma tabela dizendo esteticista pode isso, esteticista não pode aquilo, e não é assim que funciona. Então eu comecei a entender que se eu não pudesse utilizar a criolipólise, eu não iria poder utilizar, por exemplo, uma cavitação, eu não iria poder utilizar uma radiofrequência, porque a construção do registro do equipamento na Anvisa era da mesma forma. E aí eu passei a entender que existia uma categoria de equipamentos. Então, primeiro, se eu sou um profissional da estética, eu vou trabalhar com equipamentos desenvolvidos para essa finalidade, para a finalidade estética. Então, nós precisamos começar a ter esse entendimento. Eu não vou usar um equipamento de reabilitação. Se o equipamento foi desenvolvido para um trabalho estético, eu já avancei ali um ponto e preciso agora investigar, né? Então, eu tenho que ver o registro desse equipamento na Anvisa. Ele tem registro? Legal. Está destinado à estética? Legal. Eu preciso agora ver a classe de risco desse equipamento. E aí nós passamos a ter o entendimento que existe uma classificação de risco, onde classe 1 de risco significa baixo risco. Então significa que é aquele equipamento que pode facilmente ser manuseado sem a necessidade de um treinamento exclusivo, que não vai trazer tanto risco para o seu uso, seja ele profissional, seja ele doméstico. E eu vou dar um exemplo para você entender daqui a pouco sobre essa questão da classificação de risco. Então, classe 1, baixo risco. Classe 2 é médio risco. Significa que eu preciso ser um profissional para ter esse equipamento e preciso ter o treinamento adequado para o seu manuseio. Ou seja, uma habilitação, um curso, um treinamento exclusivo daquele procedimento. E aí existe classe 3, que é alto risco, são as tecnologias que trazem riscos maiores para a saúde, para a pele, para o organismo, e classe 4, altíssimo risco. Então, classe 3 e 4, tecnicamente, seria destinado a profissionais da área médica. Ah, professor Everton, mas eu vejo o profissional X que tem conselho trabalhar com equipamento classe 3. Não vou entrar nesse mérito. Cada conselho cria ali as suas diretrizes. Eu estou aqui abordando uma questão sobre o profissional esteticista que hoje não tem conselho, mas eu costumo ainda trazer esse empoderamento para o esteticista. Não temos um conselho, mas temos uma lei que nos protege, temos uma lei que traz algumas diretrizes. Infelizmente, ela pode não ser
tão satisfatória assim como muitos costumam dizer, mas eu sou muito feliz e grato por termos conquistado essa lei, porque antes disso era uma bagunça total, e hoje nós temos essa segurança. Então, veja bem, uma lei federal, ela está acima de qualquer conselho, ela está acima de qualquer normativa de conselho, de qualquer acordão, ela está acima de tudo isso. Então, nós temos que ter um orgulho, temos que conhecer essa lei, temos que ter esse entendimento para começar a cobrar, para começar a exigir mudança no mercado, para começar a fiscalizar. Eu preciso conhecer os meus direitos, mas antes de mais nada também os meus deveres. E aí é onde eu digo que o profissional esteticista precisa e deve ter essa língua, essa lei na ponta da língua, porque não é tão grande, né? São ali 3 páginas trazendo ali essas explicações. Muitas vezes a linguagem é uma linguagem técnica, mas existe, por exemplo, ali a Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos, que é a ANESCO, que inclusive eu vi na programação, eles vão participar também dessa conferência aqui online. E é interessante vocês irem lá para o site da ANESCO, ir lá na parte de matérias, que a primeira matéria publicada é justamente sobre a lei do esteticista, que, se eu não me engano, é os novos rumos para a profissão do esteticista, e lá nós temos na íntegra a lei e a lei comentada por um advogado ali da ANESCO. Então é muito importante ter esse entendimento, porque às vezes você observa a lei, mas fica uma dúvida, né? São termos muito técnicos. Então, retomando ali, eu fui atrás de entender o porquê que o esteticista não poderia, em 2012, trabalhar com a criolipólise, e descobri que era um equipamento classe 2 e que não havia restrição, que bastava ali ter o conhecimento, a formação, a habilitação, e ele poderia trabalhar. Então eu levantei um movimento em 2012, 2013, até 2015 foi muito forte essa minha bandeira levantada sobre criolipólise. Desmistifiquei de que não havia nenhuma restrição para nós, profissionais esteticistas, trabalharmos com a criolipólise. E aí, em 2015, esfriou, né? Eu percebi que o mercado já não estava mais tão ativo com a questão da criolipólise, já não estava tão ativo assim, e eu falei, opa, preciso, né, abrir aqui os horizontes e começar a observar novas possibilidades. Foi aí que em 2015 eu me voltei para a carboxiterapia. E naquela ocasião eu fui atrás de investigar sobre o equipamento e havia essa mesma crítica de que o esteticista não poderia, de que era um equipamento voltado para o profissional fisioterapeuta. Naquela ocasião nós já tínhamos o biomédico atuando dentro da estética, então o biomédico também trabalhava com carbox, menos o esteticista. E eu, por quê? Por quê? E aí eu fui atrás de algumas empresas, muitas não me deram ouvido, até que uma empresa em especial, eu vou revelar aqui, embora nós não estejamos aqui para fazer nenhum marketing, não tenho nenhuma ligação com essa empresa, mas é uma empresa que eu tenho muito respeito, porque ela abriu todos os seus documentos ali para me mostrar, né, como era um registro, porque até então não tinha. Eu passei a investigar mais sobre o registro da Anvisa, mas aquela parte que nós temos acesso, entrando ali, consultando, falando com advogados, e o advogado orientando, mas ver um documento de registro, isso eu nunca tinha visto. E aí a HTM foi a empresa que me abriu portas, me deu treinamento, fui para a fábrica, me mostrou documentos, me permitiu passar esses documentos para advogados, e aí nós começamos a ter um entendimento que não havia uma restrição para o uso do carbox. Não havia uma restrição, porque era um equipamento registrado na Anvisa, era um equipamento destinado para trabalhos estéticos também, e era um equipamento de classe 2. Então, tecnicamente ali nós estávamos amparados por essa questão. Lembrando que em 2015 não havia ainda a lei do esteticista, mas já havia esse entendimento. Eu me recordo que na ocasião eu conversei muito com a líder do movimento da regulamentação dos esteticistas, mostrei os documentos, falamos com advogados, havia esse mesmo entendimento, embora
não avançamos ali nessa questão, né? Eu fui quem levantou a bandeira e fui dar o curso, precisei... hoje nós temos mais de 1.000, nós estamos indo para 2.000 profissionais esteticistas habilitados em carboxterapia. Fomos a primeira escola e a única escola a dar o treinamento exclusivamente para o esteticista. Na minha turma de carbox eu não aceito, por exemplo, outros profissionais, não por nada, mas simplesmente porque esses outros profissionais sempre tiveram espaços para buscar o treinamento, a habilitação na técnica, enquanto o esteticista não. Então eu resolvi especializar o curso de carbox dentro da minha escola ali, para trabalhar carboxterapia exclusivamente para o esteticista. E assim foi. Então, 2015, 2016, 2017, levantamos essa bandeira. 2018 veio veio a aprovação da Lei 13.643. Isso aconteceu em 3 de abril de 2018. Então, a Lei 13.643 é a lei da profissão do esteticista. É a nossa lei. E ela veio reafirmar esse posicionamento de que nós vamos trabalhar com equipamentos registrados na Anvisa. E aí, quando nós vamos observar o equipamento registrado na Anvisa, existe aquela questão que eu já mencionei, que os equipamentos classe 3, 4, acabam sendo equipamentos de alto risco, altíssimo risco, destinados aos profissionais não médicos, perdão. Então, por isso, o classe 1 e 2 nós poderemos utilizar, independente de ser um equipamento que perfura a pele ou não, que injeta algo dentro ou não. Se esse equipamento traz risco à saúde e só deveria ser trabalhado por um médico, ele não pode estar nessa classificação classe 1 ou 2. Eu vou dar um exemplo para você entender, um equipamento classe 1 que se mistura com o que a gente tem dentro da estética. Então, por exemplo, se você for hoje em um shopping e passar naquelas lojas famosas, naquelas redes que normalmente tem shoppings ali que vendem produtos para estética, para o bem-estar, né? E o cliente compra para usar em casa. Vou dar um exemplo, um depilador portátil. Então, uma luz pulsada portátil, que o cliente vai lá no shopping, nessa loja aqui, eu não preciso falar o nome, mas que você já deve saber, e ele passa na vitrine e vê um depilador portátil para você utilizar em casa à base de luz pulsada. Não tenha dúvidas de que se este equipamento tiver um registro na Anvisa, ao ser consultado, será um classe 1. Não necessita treinamento para o seu manuseio. E quando nós temos um equipamento profissional dessa mesma tecnologia, nós temos a luz pulsada profissional, você pode ter certeza de que este equipamento é um classe 2. Ou seja, eu posso utilizar a luz pulsada porque ela é um equipamento destinado à estética e é um classe 2 de risco, é médio risco. Então eu preciso ter o treinamento, preciso ser um profissional, porque hoje a Lei 13.643 ela não permite mais que você entre para a estética por meio de cursos livres, né? Então, se você tem cursos livres antes de 3 de abril de 2015, você pode continuar trabalhando, porque existe dentro da lei uma questão que trata sobre direito adquirido. Então, se você se formou por cursos livres anterior a 3 de abril de 2015, a lei te traz essa garantia de poder continuar trabalhando dentro da estética com os mesmos direitos que teriam ali o técnico em estética. E se você veio para a estética por meio de cursos livres após essa data, após abril de 2015, a lei não te dá essa garantia, então você precisa buscar uma formação para trabalhar. Então precisa haver esse entendimento sobre leis, para que haja ali um trabalho adequado, um trabalho seguro, para que haja uma defesa dos nossos limites de atuação, porque tem muita gente batendo de frente com o profissional esteticista, dizendo, você não pode, não pode, pode. Inclusive, não profissionais de outra categoria, não são os outros profissionais que hoje trabalham com estética que bate de frente, né? Temos também essa questão, mas eu vejo muitos profissionais esteticistas brigando dentro de grupos ali, quando alguém fala, eu trabalho com carbox, fala, mas não pode trabalhar. A minha professora disse que não pode, né? E defende com unhas e dentes e nunca parou para ver esse entendimento sobre a lei. Então, trazendo aqui o nosso banner para a tela, o nosso slide, a Lei 13.643,
que é a lei de 3 de abril de 2018, é a lei do profissional esteticista e todos nós precisamos conhecer essa lei na íntegra para evitar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de desentendimento. E como eu disse, né, nós precisamos, antes de mais nada, conhecer os nossos direitos e deveres e as nossas limitações. Então, é como eu havia dito no início dessa nossa aula, entendimento sobre invasivo. Eu preciso entender o que é considerado invasivo e o que não é considerado invasivo. Então, perfurou órgãos internos é invasivo. Adentrou orifícios é invasivo. Então vamos lá, adentrou orifícios. Que orifício? Adentrou narinas, é um tratamento invasivo. Adentrou aqui, né, audição, vou injetar alguma coisa por meio do ouvido, é um invasivo. Boca, ânus, vagina, são procedimentos invasivos. Ah, Everton, mas na estética ninguém vai trabalhar dessa forma. Engano seu. Nós temos uma técnica que chegou recentemente no nosso mercado, que é a técnica de ozonioterapia. É uma técnica ainda muito polêmica. Existem equipamentos registrados na Anvisa, classe 2, que nos permitem trabalhar com a técnica. Particularmente, eu não trabalho com ozonioterapia, não sou um defensor árduo da ozonioterapia. Gosto muito do Carbox, me traz resultados maravilhosos e excelentes, mas eu não sou contra a ozonioterapia. Não sou contra, eu simplesmente não mergulhei nesse universo, até porque, né, você não pode se dedicar 100% a tudo. Né? Você não vai conseguir abraçar o mundo. E eu não abracei a ozonioterapia. Mas eu tenho um ponto que eu vivo cutucando na ozonioterapia. Porque muitos profissionais não médicos que estão atuando com a ozonioterapia estão ensinando os profissionais não médicos, ensinando os esteticistas a trabalharem, por exemplo, a aplicação no reto, para promover detox, para promover uma série de benefícios, enfim, trazem ali alguns estudos, algumas comprovações maravilhosas de que a ozonioterapia retal é maravilhosa, é excelente. Pode ser maravilhosa, pode ser excelente. A aplicação no ouvido melhora, é sinusite, é não sei o quê. Pode ser, mas é um procedimento invasivo a partir do momento que eu trabalho dessa forma. E outra, quais são as limitações da sua atuação, da nossa profissão? Nós estamos trabalhando, gente, em um campo, quando eu penso em trabalhar sinusite, rinite, isso não é estético. Isso não traz nenhum agregado ao que nós vamos fazer dentro da estética. Ah, mas a desintoxicação. Essa desintoxicação que você vai promover, ela é uma desintoxicação invasiva, não lhe pertence, não me pertence, não nos pertence. Então não estou aqui para falar mal da ozonioterapia, porque amanhã eu posso trabalhar com ozonioterapia, né? Eu não vou me limitar a isso, mas eu vou trabalhar dentro daquilo que eu posso trabalhar. E pegando um gancho na ozonioterapia, como eu já comentei sobre Carbox, para quem não sabe o que é a carboxiterapia, carboxiterapia nada mais é do que o uso de um CO2 medicinal, onde nós vamos injetar ele dentro da pele do nosso cliente para buscar melhora de oxigenação tecidual, vascularização, vasodilatação, nós vamos buscar estímulos de produção de colágeno, de elastina, e você consegue, desta forma, ter melhoras significativas no trabalho de celulite, gordura localizada, flacidez é maravilhosa, conseguimos amenizar olheiras, rugas, linha de expressão, terapia capilar, podemos melhorar a qualidade da pele como um todo, você consegue melhorar cicatrizes, consegue trabalhar de forma benéfica numa recuperação pós-operatória, né? Então, existem recursos maravilhosos, pode ser utilizado como recursos para melhorar a pele de um cliente, de um paciente queimado. Existem inúmeras possibilidades de trabalhos com a carboxiterapia. Tem um custo super acessível, uma técnica maravilhosa, onde nós vamos utilizar aqui uma sonda, que é conhecida também como equipo. Deixa eu abrir aqui.
É estéreo, então você vai utilizar e jogar fora a cada atendimento. Deixa eu só abrir aqui que eu já mostro para vocês. E aí nós vamos ter uma agulha. Ó. Então uma parte será conectada a um equipamento de carboxiterapia. Esse equipamento vai ter um cilindro de CO2 medicinal, que tem que ser um CO2 medicinal por conta da sua pureza. E aí já começa o questionamento. Mas Everton, é um CO2 medicinal, eu vou injetar. Eu posso trabalhar com ele justamente por conta do registro do equipamento que me permite. Tá? Então, o que importa hoje dentro da lei é o registro do equipamento, como ele vai ser registrado, e aí é que ele vai dizer quem pode e quem não pode. Não vai estar lá no nome, é o profissional XYZ. Não é. Então, por isso que eu falo que não tem uma tabela que diz. Porque existem muitas profissões surgindo, muitos profissionais vindo e migrando de outras áreas para atuar dentro da estética. Então, existe ali somente a classificação de risco, onde uma parte deles se destina a profissionais médicos, ou aqueles, como eu já disse antes, cujo o conselho permite o seu trabalho, e outros que serão para os demais profissionais da estética, ok? Então, nós temos aqui uma agulha, onde nós vamos rosquear essa agulha. Podem observar que é uma agulha pequena, tá? Ó, é uma agulha pequena, ela vai até aqui, se a câmera não estiver mostrando. Nós vamos injetar ela e injetar este gás. Então, vale ressaltar que é um gás medicinal, mas eu consigo trabalhar com ele justamente por conta do registro do equipamento. Eu costumo brincar com as minhas alunas que se amanhã, daqui 10 anos, 100 anos, criarem um aparelho de lipoaspiração minimamente invasivo, onde nós vamos acoplar uma agulhinha como essa, ela vai injetar algo e aspirar ao mesmo tempo. Se esse equipamento, porventura, for destinado para estética e ele for registrado na Anvisa como classe 2, nós vamos poder usar. Se for registrado como classe 1, o cliente vai poder comprar, levar para casa e usar em casa. Só para vocês terem uma noção. Parece meio assim loucura o exemplo que eu estou dando, mas é só para que vocês entendam que não importa o que vai surgir de tecnologia amanhã. Se essa tecnologia traz risco, sua classe de risco tem que subir. O registro do equipamento sobe. E aí nós não vamos poder trabalhar. Se a classe de risco é baixa, aí nós podemos trabalhar. É assim que vai funcionar. Então, não tem um lugar no site do governo que você vai consultar quais são os equipamentos que o profissional vai trabalhar. Isso é, você profissional, na hora de comprar o seu equipamento, vai precisar consultar sempre se o equipamento tem registro, vai lá no site, consulta, pede para a empresa o número do registro, consulta a validade, porque é interessante isso também. Às vezes a empresa tem um registro, mas ele venceu ontem e você está comprando hoje, você já não tem garantias sobre essa compra. Comprou ontem, venceu hoje o registro, a empresa não renovou, não tem problema, porque você comprou ontem, vale e você continua podendo trabalhar com aquele equipamento. Funciona desta forma, ok? Então, eu preciso entender sobre os invasivos, o que é o que não é invasivo, preciso entender sobre o grau de risco de um equipamento registrado na Anvisa, e aí eu apresento para vocês algumas dessas possibilidades que hoje nós trabalhamos com esse tema de minimamente invasivos. A carboxiterapia, eu não coloquei aqui, né, justamente ali pelo hábito de não trabalhar com ela, acabou ficando de fora, mas a ozonioterapia também é uma dessas técnicas hoje. A intradermoterapia pressurizada, para quem não conhece, é utilizado esse tipo de equipamento, tá? Equipamentos com registro na Anvisa, e aí eu tenho e é bem legal porque funciona assim. Nós vamos ter uma seringa onde eu vou encher de ativos. Vale lembrar que não tem agulha, Eu vou rosquear essa seringa aqui, vou pegar pressão, vou ajustar a dose aqui nessa régua medidora, de quantos eu quero injetar, vou encostar na pele, apertei, empurrou o ativo para dentro da pele. Everton, mas vai perfurar, vai introduzir o ativo, vai injetar o ativo? Sim, vai injetar o ativo por meio de uma pressão. Então é um equipamento que consegue trazer uma pressão muito alta, com um impacto muito alto, fazendo com que esse disparo seja um disparo ali que pode chegar até 200 metros por segundo, tá? Então, comparado ali com
uma velocidade de uma bala, de um tiro, de uma bala de revólver. Então nós temos essa alta pressão empurrando o ativo para dentro da pele. Perfura a pele, só que sem a agulha. Pode sangrar, professor? Pode sangrar. Forma um pequeno botão de sangue. Deixa eu ver se eu estou com o meu livro perto aqui. Ó. Eu sou o primeiro autor no mundo a produzir um material sobre intradermoterapia pressurizada. Eu fiquei estudando ela há alguns anos, fui contra a técnica por durante um tempo. Essa aula eu resolvi não colocar aqui fotos de antes e depois, porque não era o intuito dessa abordagem. Mas ó, olha só aqui, se a câmera conseguir focar, esse é um pequeno botão de sangue formado após a aplicação. É uma técnica indolor, ela pode trazer um pequeno desconforto dependendo ali do ativo que nós formos trabalhar, como por exemplo cafeína costuma coçar bastante, então o desconforto vai vir por conta do ativo que você vai aplicar. E eu preciso detalhar a minha relação com a intradermo pressurizada para mostrar para vocês um posicionamento de um profissional que respeita a legislação. Então, essa técnica começou a ficar forte no Brasil em 2017, ainda antes da nossa aprovação ali, da aprovação da lei. E eu comecei a ver aquele zoom do mercado, o pessoal trabalhando muito com uma caneta que ela foi destinada a profissionais dentistas, que era para injeção ali a nível intramuscular, que era para aplicar anestesia. Gente, a técnica é maravilhosa. Hoje eu sou apaixonado pela técnica. Mas eu via com maus olhos, por quê? Primeiro, a caneta que estava sendo comercializada naquele primeiro momento era destinada a essa finalidade, para a parte dentística ali. Depois eu comecei a questionar o que nós iríamos injetar, porque começaram a injetar fármacos. E a Lei 13.643, ela diz que eu vou trabalhar com cosméticos. Ah, Everton, mas por que você trabalha então, né? Por que você está trabalhando então com o CO2? O CO2 ali, medicinal, o gás carbônico, ele é diferente. Tá? Ele não tem um registro como um fármaco, é uma categoria bem próxima, mas não é um fármaco. Então, e o que me permite trabalhar com ele é justamente o equipamento. Ele não é um fármaco, ele não é um medicamento. Então, nós precisamos ter esse entendimento, tá? E aí, no começo, a categoria começou a querer trabalhar com a técnica e foi trabalhar com os fármacos, com os medicamentos que o mercado da área médica possuía. E eu fui totalmente contra, dizendo que o equipamento não me trazia segurança jurídica, porque quando você consultava o registro do equipamento, ele estava lá como aplicador de medicamento. Gente, é olhar o que está na lei. Eu trabalho com cosmético e com equipamentos registrados na Anvisa. Se está registrado como aplicador de medicamento, eu não tenho como trabalhar com ele. Então, meu posicionamento foi contrário, 2017. 2018 veio a lei do esteticista, só reforçou isso, né? E eu dizia que nós não poderíamos por essa razão. Porém, eu comecei a estudar a técnica. Eu fui para fora do Brasil, fiz curso, né? Eu fiz curso, primeiramente foi na Europa, eu acabei fazendo em Paris, na França. Eu cheguei a fazer em Madrid, na Espanha. Eu fiz em Londres, na Inglaterra. Depois eu fui fazer aqui no Brasil também. Enfim. Depois eu fui fazer nos Estados Unidos também. Eu fui estudando. Quando foi, reunindo os meus materiais. Quando foi em 2018, as empresas começaram a criar mesclas cosméticas para pressurizada. Aí eu já comecei a mudar a visão, né? Falei, opa, tenho que correr, porque daqui a pouco a coisa vai ficar melhor. Ela criou mescla cosmética, então abriu uma brecha para a gente poder trabalhar. Mas ainda assim esbarrávamos no equipamento que tinha ali o nome como aplicador de medicamento. Quando foi na metade do ano de 2019, surgiu o primeiro equipamento com um registro diferente. Esse registro veio como injetor. Ele não estava mais ali determinando que seria de medicamento. A partir dali, houve um entendimento, tá? Quando eu digo houve um entendimento, eu estou falando da minha equipe jurídica, da escola, e o mercado começou a avaliar dessa forma.
houve-se um entendimento jurídico. Então eu não tinha mais uma atuação por meio de brecha, eu tinha ali um enquadramento dentro dessa questão, e aí eu resolvi publicar o meu livro, inclusive trazer o apontamento sobre a lei do esteticista para explicar o porquê hoje nós podemos trabalhar com esse tipo de procedimento. O livro, ele nesse momento, ele não está à venda, ele faz parte do meu curso, então quem faz o curso leva o livro. Eu tenho 3 livros sobre a técnica, um é a intradermoterapia pressurizada, que é o básico aqui, nós temos a harmonização facial e nós temos a harmonização corporal, os 3 temas dentro de intradermoterapia pressurizada. Então, eu deixo isso aqui para vocês, para entenderem como as coisas avançaram dentro da estética, qual é o entendimento que nós precisamos ter e os cuidados também, porque muitos profissionais saíram fazendo cursos e aprendendo barbaridades, como, por exemplo, injetar por meio da pressurizada lipossoma de girassol. A lipossoma de girassol é um recurso utilizado pela intradermoterapia injetável convencional com agulha. A intradermoterapia com agulha trabalha sim com a lipossoma de girassol. Mas o que acontece quando eu trabalho com a pressurizada? Quando eu venho aqui, pego a pressurizada e faço o disparo, o produto ele pode atingir a gordura? Pode. Mas para ele fazer isso, ó, ele vem esguichando aqui, né? Ele vem pulverizando a minha epiderme, a minha derme, até chegar no tecido adiposo. Ele passa por tecidos onde a lipossoma de girassol não pode ter contato. Então, aí existe um risco muito grande de necrose. Quando eu trabalho com a lipossoma na agulha, eu venho com a agulha e eu seleciono o tecido. Eu vou aqui e posso injetar o ativo que eu quero no tecido adiposo. Então não é qualquer coisa que eu posso injetar. Eu não posso simplesmente adaptar a técnica da intradermoterapia com agulha para trabalhar a intradermoterapia pressurizada. Então não funciona dessa forma. E outra questão que eu sempre digo, principalmente para o esteticista, não é querendo fazer uma reserva de mercado. Eu sempre me dei muito bem com os profissionais das outras áreas da estética, mas existe uma questão muito grande de que os outros profissionais, eles acabam muitas vezes tendo um pouquinho mais de permissão para algo, acesso para algo, já o esteticista não. Então tomem cuidado na hora de comprar o curso. De repente esse professor é um professor com conselho, né, ele tem conselho, ele é de uma outra área, então para ele as coisas são diferentes. Ele não tem o entendimento da limitação daquilo que nós podemos ou não podemos. E é aí onde você acaba se complicando, porque você vê o exemplo do professor, que disse que poderia trabalhar, por exemplo, com um ácido hialurônico reticulado, um preenchedor, e aí você acaba tendo complicações. Você usa a pressurizada para isso, vale lembrar que é um material mais denso, você não sabendo mapeamento, você pode pegar nervos importantes, gerando ali uma paralisia facial, ou até mesmo levando a uma cegueira. Isso pode acontecer, já existem esses relatos. Ou você utiliza de um material que não era para ser utilizado, levando a uma necrose tecidual, enquanto que a técnica que nós podemos executar é extremamente segura, desde que você saiba realmente aplicar. E tenha cuidados ali, claro, de biossegurança para evitar contaminação do material. Então, tomem cuidado. É você quem deve zelar por esta questão. Então eu falei aqui de procedimento minimamente invasivo. Carboxiterapia, ozonioterapia, intradermoterapia pressurizada. Ah, Everton, intradermoterapia pressurizada trabalha o quê? Quase tudo. E quanto mais o mercado se especializar em lançar mesclas cosméticas para diversas finalidades, nós vamos poder trabalhar. Então hoje o que nós temos que o mercado consegue nos permitir trabalho? Hidratação, você consegue trabalhar o famoso Skin Buster, né, que é uma hidratação mais profunda, você consegue trabalhar rugas, linha de expressão, você consegue trabalhar flacidez, tanto da face quanto do corpo, você consegue trabalhar gordura, seja na face, seja no corpo, você consegue trabalhar celulite, terapia capilar ainda está faltando no mercado, mas é possível trabalhar sim. Então, o que vai dizer se eu posso ou não trabalhar, injetar esse ativo dentro da pele, é justamente a mescla cosmética desenhada com aquela finalidade.
O mercado está se especializando. No começo foram 3 empresas, nós já estamos com 4 empresas. Eu já tenho conhecimento da 5ª que vai entrar para concorrer no mercado. Isso eu estou falando de mescla cosmética. Então existem uma possibilidade. Por questão da pandemia, vai haver um atraso aí nos lançamentos, mas deste ano para o próximo ano, muita coisa ainda vai surgir por conta da pressurizada. Né? Se tudo der certo, eu estou agora, final de agosto para setembro, nos Estados Unidos, dando um treinamento e participando de uma especialização novamente sobre intradermoterapia pressurizada, porque eu tomei uma verdadeira paixão. Então, antes eu era crítico, contrário à técnica. Quando houve uma garantia de que eu poderia atuar com ela, eu resolvi me aprofundar e hoje sou um verdadeiro defensor da técnica, amo de paixão e temos excelentes resultados. Vocês podem depois ir para as minhas redes sociais, fuçar lá o meu feed, que vocês vão encontrar antes e depois dos meus trabalhos e também trabalhos das minhas alunas. E é maravilhoso, é uma técnica hoje que mudou a estética. A minha vida havia mudado antes e depois da criolipólise, depois antes e depois do Carbox, e hoje tem um antes e depois da intradermoterapia pressurizada. Vocês não fazem ideia. E aí eu vou comentar sobre a hidrolipoclasia ultrassônica não aspirativa, que é uma técnica polêmica também, ainda falta entendimento de muitos, mas eu já estou acostumado, pelo que vocês passaram a conhecer um pouquinho da minha história, eu já estou acostumado com essa questão, com essa resistência, porque foi assim com criolipólise, foi assim com Carbox, foi assim com ozônio, embora não com a minha participação, mas eu vejo os colegas tendo essa resistência também. Foi assim com a pressurizada e agora a hidrolipoclasia ultrassônica não aspirativa é possível também. Como é feito, Everton? Utilizamos um soro fisiológico estéreo, utilizamos uma seringa, injetamos de forma pontual esse soro. Esse soro vai servir como na área que você vai trabalhar, para gordura localizada e para celulite. Então, vamos imaginar o abdômen. Eu vou pegar uma pequena porção desse abdômen, um quadrante ali, que você precisa aprender o tamanho desse quadrante, a quantidade de soro que será injetado ali, mas existe uma quantidade, ou uma área a ser limitada, e nós vamos injetar esse soro. Injetei esse soro, não é um procedimento invasivo, tá? Eu injetei esse soro, eu vou utilizar um ultrassom estético e vou aplicar sobre a área. Para que o soro? O soro vai potencializar a ação da onda ultrassônica, que se propaga em um meio aquoso com muito mais facilidade. Prova disso é que nós usamos o gel como um condutor. O gel, ele tem condições de propagar a onda ultrassônica, mas o soro mais ainda. Por isso nós injetamos o soro. Essa é uma técnica que foi criada na área médica. Existe a hidrolipoclasia ultrassônica aspirativa e ela foi adaptada ao longo dos anos e hoje nós temos a hidrolipoclasia ultrassônica não aspirativa. Everton, mas o que me dá essa segurança jurídica hoje? Porque você sempre fala numa segurança jurídica. Eu vou falar para vocês. O que dá essa segurança jurídica hoje é justamente o registro do equipamento. Então, eu estou mostrando aqui não como forma de propaganda, mas eu acredito que a tela não vai mostrar, mas os novos equipamentos, classe 2 de estética, já vem na sua programação com o recurso de hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia. Então, mais uma vez, é isso que tem nos dado amparo. Se o equipamento traz algo, eu tenho direito de usá-lo. E é isso. Tá? Então, bate com aquilo que eu tenho dentro da legislação. É um equipamento destinado à estética. É um equipamento registrado na Anvisa destinado à estética classe 1 ou 2. Eu tenho o direito de trabalhar com ele. Everton, existe uma resistência por parte dos fiscais da vigilância sanitária? Existe muito. Tanto é que no meu curso, quando vocês fazem algum curso comigo, vocês sempre têm a garantia de suporte pós-curso, durante o curso e pós-curso, principalmente nas questões jurídicas. Como eu disse, nós chegamos perto aí de 2.000 profissionais esteticistas habilitados em carboxterapia,
Desses 2.000, uns 100 atuam. Uns 100. Os outros ainda ficam assim. Tá? Eu posso ser bem sincero para vocês. 100, talvez até 200, mas menos que isso. Desses 200 que atuam de verdade, até hoje, nós fomos acionados 2 vezes para dar suporte. Porque fiscal foi lá, lavrou uma multa e apreendeu o equipamento. E aí, a primeira coisa que eu falo para o meu aluno, me manda, né, o laudo, o auto de infração ali para eu entender o que foi especificado. No primeiro caso, chegou para mim, tinha um monte de coisa errada. Era lixo contaminado, caindo da lixeira, isso vem relatado, tá, gente? O certificado da pessoa não estava no espaço, trabalhava com enzima nós não podemos trabalhar, tá? Aplicação de enzimas. O pessoal fala, mas na intradermoterapia, não é enzima, são liporredutores, e mescla cosmética e não fármaco, tá? Então, tinha um monte de problemas. Trabalhava com bronzeamento, com luz UV. Olha, gente, a última coisa que tinha ali realmente de encrenca do fiscal seria Carbox. Se não tivesse visto nem as demais coisas, acredito que nem o Carbox teria implicado. E o que aconteceu? Essa profissional precisou regularizar o espaço dela, ir atrás de alvará que ela não tinha, coleta de lixo contaminado que ela não tinha, enfim. E aí, por final, chegou a questão de desbloquear o Carbox e o fiscal não liberou, nós precisamos orientar a profissional a ir até a superintendência da vigilância sanitária, com orientação de advogado nosso e tudo mais, né? Ela chegou a conversar e houve o entendimento e houve a liberação do equipamento. No segundo caso foi um pouco mais fácil e houve também a liberação. Só para vocês entenderem, vai haver muitas vezes fiscais que vão encrencar. Eu já tive fiscal com aluna que disse que não poderia usar radiofrequência, eu já tive fiscal falando que não poderia microagulhamento, e sendo nossa aluna, a gente sempre tem esse suporte, a gente acaba acompanhando, e o desfecho sempre foi positivo. Agora, não adianta, né, gente, querer trabalhar com um procedimento minimamente invasivo que nós podemos trabalhar, seja microagulhamento, seja Carbox, seja intradermo pressurizada, seja hidrolipocasia ultrassônica não aspirativa, seja a ozonoterapia, carboxterapia, não importa o que for. Às vezes, a sua própria limpeza de pele. Você está fazendo limpeza de pele, você faz ali uma extração, houve sangue. Você não pode jogar esse sangue num lixo comum. E esse lixo que você for jogar, o lixo específico para material contaminado, ele não pode ser descartado de forma comum. Precisa haver ali uma retirada, uma coleta adequada de material contaminado, de acordo com a empresa que é orientada ali através da Visa local, da Vigilância Sanitária de sua cidade. Então, se você não faz a sua limpeza de pele dentro do que a lei exige, quem dirá querer usar agulhas, querer utilizar de procedimentos que realmente envolvem ali um cuidado maior. Esse cuidado, ele é responsabilidade do profissional. A lei do esteticista é muito clara. Falando sobre lei, existe... O pessoal me pergunta muito, o técnico em estética pode fazer? É só o graduado? Vocês precisam entender que não existe diferença na prática para técnicos e graduados, nos manuseios de procedimentos, de equipamentos. Agora, existe sim, numa hierarquia sobre coordenação. Então, o técnico ele só responde pelo trabalho dele. Se eu sou técnico e vou abrir o meu espaço, eu vou poder trabalhar sozinho, realizar os meus procedimentos e responder pelo meu espaço. A partir do momento que eu quero contratar uma pessoa, essa pessoa ela não pode ser um técnico, ela terá que ser um graduado. E se eu sou técnico. Por quê? Precisa ter um graduado responsável por uma equipe. 2 pessoas já é uma formação de equipe. Então, alguém tem que ser responsável técnico. O técnico ele é responsável técnico por ele. Quando se tem uma equipe, precisa haver ali um graduado para responder por essa equipe. Funciona dessa forma. Tá? Então, só para vocês entenderem ali, porque muita gente me pergunta sobre isso. O técnico pode trabalhar com Carbox? Pode. Pode trabalhar com ozonoterapia? Pode. Tá? Mas quando você for montar uma equipe, você tem que ter alguém respondendo por você. Não pode ter ali um consultório estético com 5 esteticistas técnicas
porque aí não tem quem responda tecnicamente. E vale ressaltar, precisa estar dentro da lei, legalizado, com o alvará da vigilância sanitária, equipamento em dia, manutenção feita, equipamentos com registros. Desta forma, nós vamos poder trabalhar com tranquilidade e continuar crescendo e avançando dentro da estética. Eu espero de verdade, eu desejo de verdade que vocês possam crescer grandemente dentro do mercado, que vocês possam prosperar, que vocês possam avançar com essa infinidade de possibilidades que existem hoje no mercado e que eu acredito que nós vamos continuar avançando sempre, porque eu estudo e trabalho muito para isso, não somente eu, minha equipe, como os meus colegas, professores, as universidades, as instituições de ensino que estão aí tentando colocar cada vez mais no mercado pessoas competentes para atuar, para trabalhar. A estética pelo esteticista ela foi muito criticada por muitos anos, porque entrava quem queria, por meio de cursos livres, cursos de um dia, e hoje não funciona mais assim. Ok? Então, quero mais uma vez agradecer pelo convite, a atenção de vocês. O meu papel aqui era abordar essas questões sobre os procedimentos minimamente invasivos e mostrar para todos vocês que nós podemos e devemos, sim, trabalhar com uma estética de qualidade, com tecnologia, com todos os recursos que estiverem ao nosso alcance. Me acompanha nas redes sociais, está aqui o @Prof. Everton Lopes, para você me seguir no Instagram. Você pode me procurar também no Facebook com este perfil. Na verdade, você vai encontrar a minha página, Professor Everton Lopes. Está aqui o meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato, falar diretamente comigo, de repente saber sobre os nossos cursos, a habilitação em um desses procedimentos. E o meu e-mail também, que é o evertonlopes@abeb.net.br. A ABEB é a minha empresa, que é a Academia Brasileira de Estética e Beleza. Também hoje sou proprietário da HS Cosmetics. Tenho muito orgulho de dizer que fui o primeiro esteticista no mundo a assinar cosméticos. Então, olha só que bacana, que o esteticista consegue ter história. Por muitas vezes a gente sempre viu o esteticista sendo pisado e massacrado. E eu fui o primeiro esteticista no mundo a ser convidado para assinar um cosmético. Isso aconteceu meados de 2013 com a Medicatriz. Depois eu fui convidado pela empresa Ecos. Até hoje eu tenho produtos assinados com a Ecos. Veio a Lacma, hoje eu não tenho mais, mas eu tive 5 produtos com a Lacma. Tenho com a Tulípia. E hoje tem uma empresa de cosméticos ao qual eu tenho ali participação também, e com mais de 50 produtos na linha. Então, só mostrando de que nós temos muito para contribuir com o mercado da estética. Basta você se empenhar, se dedicar, crescer. E para vocês, meninas do mestrado, eu fico realmente muito feliz. Agradeço demais por vocês estarem investindo cada vez mais na estética, buscando essa especialização maravilhosa que é um mestrado. Beijo no coração de vocês, que nós possamos retornar à nossa normalidade em segurança, com saúde o quanto antes, porque nós temos muito, muito para contribuir com o mercado. Até breve, fiquem com Deus.